Bom dia, Erivan. Não, como é? É. Vera, Lu, não sei se falei o nome certo ali. Neide, Erivan, né? Vera. Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo direito? Tudo certo? Hoje nós vamos falar algo super importante, né? A Maria Tereza pediu para a gente falar sobre resistência à insulina. Ontem a gente mencionou um pouco sobre isso. E hoje, a Erivaneide, ok? Um nome bem diferente. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse assunto, que é super interessante, né? O que isso tem a ver com gastrite? Bom dia, Cris. Gente, tem tudo a ver com a gastrite. Lembra que quando eu falo para vocês que para você viver sem gastrite, a gente precisa ajudar você a curar o seu corpo. Se você tem uma resistência à insulina, que não é diabetes ainda, você também tem dificuldade de curar sua gastrite. Ou você pode chegar a um diabetes, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado, tá? E isso tem tudo a ver também porque se você tem uma resistência à insulina, você vai ter uma fome que não acaba nunca, né? E essa fome que não acaba nunca vai te levar a uma gastrite, ou vai piorar a sua gastrite, ou vai te levar a comer alimentos que você não pode comer, não pode digerir. Ou então, excesso de calorias fazem com que você chegue a uma gastrite, né? Então, tem todos esses passos aí. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Aquilo que a gente sempre fala aqui, a gastrite é só luzinha vermelha do carro, dizendo que tem algo errado. A gastrite é só um sintoma. O que te levou a essa gastrite é o que você precisa descobrir, tá? Aí tem gente que fala assim, Solange, eu não consigo comer de 5 em 5 horas, que é a proposta, né? Você já ouviu muito falar sobre jejum intermitente, a gente já fez até uma live aqui, né, explicando isso, explicando sobre o tempo ali de quanto a gente digere o alimento. E nós precisamos fazer jejum, não precisa ser jejuns prolongados, mas o jejum de comer de 5 em 5 horas para se ter saúde é o mínimo que a gente pode fazer, tá? Bom dia, J. Maiores, né? Bom dia. É o mínimo que nós podemos fazer ao nosso corpo, tá? E olha como é um problema grave de saúde pública que eu vou falar aqui agora de manhã. Olha só. Tô lendo aqui um artigo para vocês, tá? De 17 de março de 2021. Isso, se for hoje, o índice é maior. Ó. Diz que de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, atualmente existem mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, com diabetes, no Brasil. E esse número representa 6,9% da população brasileira. Gente, é muita gente. 6,9%. E dados do Ministério da Saúde apontam que no mundo 463 milhões de adultos, 1 em cada 11, viviam com diabetes em 2019. Gente, é muita gente, né? A Cris está perguntando, né? Eu falei das refeições, né? Então, assim, bom dia, Paty. Aqui eu falei das refeições, né? Para quem está entrando agora, que nós devemos comer de 5 em 5 horas. Então, você vai fazer o seu desjejum, que é o que o pessoal chama de café da manhã, seu almoço e sua janta. Só que se você almoçar, por exemplo, meio-dia, 5 horas da tarde, já se passaram 5 horas. E não é interessante você ficar muito tempo sem comer, né? Principalmente se você está trabalhando, sua glicose vai baixar. Então, o que você faz? Faz um lanchinho, como uma fruta, toma um suco nesse horário, né? Ou então, janta. Eu tenho pessoas que jantam nesse horário, às 5 horas da tarde, e depois comem só uma frutinha, né? Quanto menos você comer depois que o sol se pôr, mais saúde você vai ter, tá? Então, tem gente que fala assim, mas o meu metabolismo é muito acelerado. Pode ter a ver com o que eu estou falando aqui agora, tá? Só estou dando uma introdução aqui, ó. Então, nós vimos aqui que a estimativa de pessoas com diabetes no Brasil é muito alta, gente, 13 milhões. Ó. Ainda o artigo fala assim, estima-se que
esse número aumentou para 578 milhões, vai aumentar em 578 milhões até 2030. Estamos bem ali pertinho, né? E mais, 1 em cada 2 adultos com diabetes permanece sem diagnóstico. Esses são em torno de 232 milhões de pessoas. Por quê? Por causa do chamado resistência à insulina, que é aqui que eu quero entrar hoje. Porque falar sobre diabetes, vai lá no médico, depois que o médico descobriu que você tem diabetes, gente. Tem diabetes, vai tratar. Se é o tipo 2, tem como a gente tratar, tá? A gente vai tratar isso daí. Diabetes tipo 2 tem cura, tá? Tem cura. A não ser que você já danificou muito seu pâncreas, tá? Ok? Então vamos lá. Eu estou aqui com um livro do doutor, que eu quero até que vocês... É um título bem interessante. Eu encontrei o livro só para imprimir na internet, né? Há um tempo atrás, do Dr. Rai, né? Eu fiz a impressão desse livro, que é enorme, ó, porque eu achei muito interessante o título, tá? Ele fala assim, o que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Achei super interessante esse título, né? Aí quero trazer algumas ideias dele aqui, muito bacana também, né? Que ele tá trazendo aqui. Peraí que eu tô me enrolando com o meu fone de ouvido aqui, né? Então, vamos lá. Olha só o que ele fala. Ele fala assim, isso há 10, 15 anos atrás, quando ele escreveu o livro, né? Ele fala que nos Estados Unidos, 150 bilhões são gastos para tratar o diabetes por ano. Olha, naquela época, né? E diz ele que lá estimava-se que 16 milhões de pessoas nos Estados Unidos tinham diabetes. Isso há 15 anos atrás. E nós, o Brasil, sei lá, estava 16, hoje nós estamos em 13, então imagina, de 15 anos atrás, Estados Unidos está no ranking aí do diabetes, né? É muito interessante. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, o que o diabetes pode causar, né? Ele fala aqui, vou seguindo a ideia e a gente vai juntando com o que a gente já sabe, né? Olha só. Muitos problemas renais, você já deve ter escutado falar que o diabetes pode paralisar seu rim, né? Por que o diabetes traz problemas para o seu rim? Porque quando você está com uma resistência à insulina, ou você está com diabetes, o seu fígado continua produzindo glicose, mandando glicose para o seu corpo, porque a insulina que está sendo produzida aí não está conseguindo levar a energia na célula. Por quê? Por causa do seu alto índice de gordura na célula. Você pode ser uma pessoa magra e ter uma massa gorda muito alta e pouca massa magra. Então, muita gordura e pouco músculo. E essa gordura está tapando, está cobrindo as suas células e não deixa que a insulina deposite essa glicose, que é a energia que ela precisa dentro da sua célula, tá? Eu gosto de explicar bem simples para você entender. Então, a insulina é como se fosse um carrinho de mão, ela é um carregador. O pâncreas produz essa insulina para... Tudo isso são descargas hormonais, tá? Você come esse alimento, vai disparar um hormônio lá que vai fazer com que a insulina seja produzida lá no pâncreas. E aí, mas tudo que você come, vai, estômago, intestino, é absorvido, vai corrente sanguínea, passa pela veia porta hepática, vai para o fígado, tá? E o fígado armazena o que você come para depois ele mandar para o seu corpo que precisa. Então o fígado vai produzindo essa glicose. Teu cérebro vai dizendo, estou precisando de energia, as tuas células estão cansadas, estão esgotadas, sem energia, o seu corpo está cansado, você sente cansaço. Aí o teu cérebro vai dizer, fígado, glicose. E aí o fígado vai liberando essa glicose, ou vai te mandar comer ou vai liberando essa glicose, tá? Dependendo de como está esse estoque. Aí o fígado vai liberando. Quanto mais as células estão enfraquecidas, mais o fígado vai liberando. E aí o pâncreas quanto mais glicose no seu sangue, mais o pâncreas vai produzindo a insulina para poder carregar. Só que se ele chega com aquela glicose ali na sua célula e ela não entra por causa da camada de gordura que está aí, e fica comigo até o final que eu vou te ensinar como é que você vai calcular para saber se você tem resistência à insulina, tá? Se ela não entra aqui, bom dia, Clóvis. Se ela não entra aqui, vai ficar aquele excesso de glicose no sangue
que vai embora por onde? Que nós temos 2 filtros no nosso corpo. Um é o nosso fígado e outro é o nosso... Alguém sabe aí? Alguém chuta aí? É o nosso rim. Tá? É por isso que quem tem diabetes, às vezes vai formiguinha lá no vaso, né? Vai fazer xixi, a formiguinha vem, porque tem açúcar ali no sangue, né? Não, desculpa, na urina, tá? E essa sobrecarga de açúcar ali vai fazer o quê? Vai fazer você levantar para fazer xixi à noite, tá? Deixa só eu botar uma água aqui para eu ir tomando. Essa sobrecarga de açúcar que tem ali vai fazer você levantar para fazer xixi à noite. Então você vai sobrecarregar o seu corpo com glicose que tem que ser eliminada, tá? E aí você acorda no meio da noite. Então assim, quem acorda no meio da noite para fazer xixi já é um alerta. Por quê? Pode ser que você tenha tomado muito líquido antes de dormir, ou pode ser que o seu corpo esteja com resistência à insulina. Já fica aqui até o final que eu vou te explicar como é que você vai calcular essa resistência à insulina, tá? Eu já falei que a gente faz aqui lives muito instrutivas gratuitamente para você, tá? Então vamos lá. E aí acaba que com o tempo a pessoa tem que fazer hemodiálise, né? O rim para, por causa desse processo que acontece ali. Tá bom? Então vamos lá. 4, segundo ele, naquela época ele escreveu que 4 de cada 5 pacientes diabéticos morrerão. Olha o Dr. Raí aqui falando que 4 de cada 5 pacientes diabéticos morrerão, não do diabetes em si, mas do que? Das doenças cardiovasculares, tá? Ataques cardíacos, AVCs, tá? Doenças vasculares periféricas, então, amputação de pé, né? Muitos diabéticos têm isso, né? Eu já socorri muitas famílias dizendo assim, Solange, meu pai perdeu a circulação da perna. Gente, um caso... Não vou dizer da onde, né, para não... Vou só falar um caso, que não vou citar o nome da pessoa, então não tem problema. Uma pessoa idosa, a filha entrou em contato comigo e falou, Solange, o médico há anos está fazendo com que meu pai sinta a perna, o pé, não me lembro se é a direita ou a esquerda, a perna dele já está necrosando, está ficando escura. E já fomos, você não faz ideia em quem a gente já foi aqui. Tudo que foi nos orientado, de médico, de fisioterapeuta, etc. E eu assisti os seus vídeos e eu tenho certeza que você pode nos ajudar. Aí eu passei a nossa alimentaçãozinha da gastrite, tá? Lembra que eu já falei para você que tem gastrite, que é meu paciente, que a alimentação que eu estou ensinando você a comer é para sua vida, é para mudar a sua vida, é para te eliminar 80% das doenças, tá? Eu passei a alimentação ali, fruta. Pedi pro diabético comer fruta, muita fruta no café da manhã com mix. Hoje o vovô, que estava com a perna quase podre, tá andando. Tá? Tirando o quê? Carnes, açúcar e comendo muita fruta. Então, se você foi ao médico, ele falou que você não pode comer fruta porque tem diabetes, troca de médico. Desculpa falar médico aí, ou nutricionista também, tá? Porque eu sei que tem muitos aí. Eu sou meio polêmica mesmo, tá? Eu sou bem bocuda mesmo, vou falar. Porque eu trabalho há 20 anos na área. Teve uma vez eu trabalhava numa clínica lá no norte. E aí, a filha de um pai que tinha diabetes, que estava muito mal usando insulina, muitas vezes no dia, ela ouviu ali algum paciente, de repente, meio comentando, e veio fazer algumas perguntas, e aí ela falou para o pai dela, pai, o senhor vai passar com essa nutricionista, ela era minha secretária, o senhor vai passar com essa nutricionista. Bom dia, César. Aí ele falou, não vou passar com ela não. Ele falou, vai pai, essa nutricionista não vai tirar a comida do senhor, ela vai mandar o senhor comer. Aí ele falou, não, eu vou lá, ela vai tirar meu arroz. E lá no Pará o povo é apaixonado por arroz, eu nunca vi. Aqui no sul é o churrasco, lá é o arroz. Aí ela falou assim, pai, o senhor está enganado. Eu já conversei com ela, eu perguntei, você vai tirar o arroz do meu pai? Eu falei, não. Claro que não. Ele precisa comer, precisa de energia, como é que eu vou tirar o arroz dele? Que é o que a maioria
das nutricionistas e dos médicos fazem. Aí ele comeu bastante lá no final de semana, né? E falou, eu vou comer bastante, depois eu vou passar no nutricionista. Foi passar comigo, né? Eu orientei ele, falei que ele podia comer arroz, sim, ensinei ele a comer, mandei comer fruta no café da manhã, orientei direitinho. Aí ele não apareceu mais no consultório, falei, opa, ou deu certo ou deu errado, né? Aí eu conversei com a filha, como é que tá seu pai? Ah, meu pai não usa mais insulina e tá feliz da vida porque ele pode comer o arroz dele, porque agora ele aprendeu como ele vai comer o arroz dele. E não usava mais insulina. Se ele tivesse continuado a passar comigo, ele não ia precisar mais nem de diabetes, né? Mas estava bem controlada a glicemia. Tá? Você está vendo como saber comer. A gente tem um programa que te ensina a saber como você come. Não é deixar de comer o alimento. É saber comer esse alimento, tá? É saber comer esse alimento. Então, vamos lá. Então, o diabetes, ele, como o Dr. Ray está falando aqui, você pode abrir qualquer artigo na internet. Eu estou seguindo um guia aqui porque eu gosto sempre de trazer uma referência bibliográfica para vocês, algo novo, diferente, pessoas com cabeça, mente aberta, né? Ele fala aqui que o diabetes, ele fala assim, de cada 4, 5, olha só, gente, vão morrer de problemas do coração, ou vão amputar uma perna, ou vou ter uma aterosclerose, tá? Ô Maria, nós estamos falando sobre resistência à insulina aqui há uns 10, 15 minutos já, tá? Olha só, que a Maria que perguntou, né? Pediu pra gente falar. Então, olha que coisa, né? Diz que o diabetes mellitus já atingiu proporções epidêmicas. Isso ele falando há 15 anos atrás, mais, né? Com mais de 90% de casos sendo tipo 2. Né? Gente, nós não precisaríamos ter no mundo diabetes tipo 2. Porque o diabetes tipo 2, ela só vem por causa de um estilo de vida errado. E não é porque você não vai na academia se matar, não tem nada a ver com isso. E não é porque você não tirou tudo da sua dieta. Também não, acabei de falar aqui. Bom dia, Rafinha. Bom dia. Gente, peguem essa live de hoje e esparramem no mundo. Tá? Peguem a live de hoje e esparramem no mundo. Porque nós temos muitos diabéticos. Gente, um postinho de saúde aqui na minha cidade, que tem 3.000 pessoas na cidade, é cheio, lotado todo dia de diabético hipertenso que não precisa. São doenças que nós não precisamos ter. Entenda isso. Síndrome fúngica também causa diabetes. É porque uma coisa tem a ver com a outra. Né? Então vamos lá. Ele fala aqui que devemos considerar seriamente, né? Então, ó, essa variedade de doenças, diz ele, manifesta-se usualmente em juvenil, a diabetes tipo 1, né? E ressalta no ataque autoimune contra o pâncreas. Então, o que é o diabetes tipo 1? É um ataque autoimune contra o pâncreas. Isso é um outro problema, né? Você já pensou, por que tem gente hoje, o diabetes tipo 1 não tem só um tipo? Não é só no juvenil. Diabetes tipo 1, adultos estão tendo diabetes tipo 1. É um ataque autoimune, uma doença autoimune atacando seu pâncreas. O que é uma doença autoimune? Lembra você o quê? Lembra um câncer, né? Câncer é uma doença autoimune. Também. Então, olha só, tá vendo que coisa? O que é que faz o seu corpo se voltar contra você? Agora, deixa eu falar aqui para os adolescentes. Gente, envia essa live para mais pessoas que vocês puderem. E eu quero falar para os adolescentes aqui. Meu querido, você não sabe tudo. E esse orgulho seu de achar que você sabe tudo pode te levar aos 25 anos a descobrir que você tem um diabetes tipo 1 e você nunca mais vai viver. Você vai sobreviver. Tá? Vai sobreviver. Porque é difícil você encontrar um profissional que vai te direcionar para uma alimentação correta para você ter uma vida um pouco melhor. E você vai desenvolver uma doença autoimune. E nós temos aqui, estimativa aqui, o que eu li do artigo, né? Dados do Ministério da Saúde apontam que no mundo, 463 milhões de adultos, 1 em cada 11, viviam com diabetes em 2019. E estima-se que em 2030, 578 milhões estarão lá. Tá?
Bom, você só vai descobrir, porque a gente não é perito em sintomas, né? A gente nunca procura um médico quando está com sintoma. O sintoma de ter fome desenfreada é um sintoma, é um alerta, tá? Então vamos lá. A gente não é perito em sintomas, a gente só vai ao médico quando a gente já sentiu o 5º estágio da dor, quando não dá mais, porque a gente tem medo de ir ao médico, mas não tem medo de colocar para dentro do seu corpo aquilo que te faz mal. E a consequência vem, tá? Mais cedo, mais tarde, a consequência vem. Então vamos lá, quero ter uma direção aqui, né? Então assim, o que causa o diabetes, por exemplo, né? Vamos lá, deixa eu responder então a dúvida antes de entrar aqui. Vou responder a dúvida de uma pessoa que pediu aqui. Fala também sobre pangastrite, capilore e tal. Bom, eu não vou misturar os assuntos agora que a gente está falando sobre isso, mas me lembra, se no final da live eu paro para tirar essas dúvidas, tá? Se eu não falar, César, me pede de novo, tá? Pangastrite, H. pylori, biópsia na tá? Me lembra se eu esquecer, tá? Deixa eu continuar o assunto aqui. Então, gente, quando é que a gente previne isso? Na chamada síndrome X. O que é essa síndrome X? A resistência à insulina. Quando foi que você foi ao médico e ele calculou a sua resistência à insulina? Me fala aqui, vou esperar você responder enquanto eu tomo água. Alguém aqui um dia passou no médico e o médico calculou para você a sua resistência à insulina? Fala aqui para mim. Conta aqui. Vou esperar você responder. Eu sei que tem um delayzinho. O médico calculou sua resistência à insulina? Rodrigo? Nunca. Maria Tereza falou nunca. Geralmente não. Homocisteína também é outra coisa que no final eu vou explicar. Fica até o final, Maria. Estamos chegando lá. Olha só. O doutor Gerald, vou ler porque não sei falar de cor assim. Gerald Riavens, tá? Geraldo, né? Ele é médico e professor da Universidade de Stanford, uma das melhores universidades dos Estados Unidos, tá? Ele adotou esse termo, síndrome X, para designar uma constelação aqui de problemas com uma causa comum, a resistência à insulina, tá? Ele se baseou numa pesquisa médica do Dr. Reeves, então estimada por mais de 80 milhões de norte-americanos. Ele pesquisou mais de 80 milhões de norte-americanos, tá? Adultos que tinham síndrome X, ele descobriu. Ele fez uma pesquisa e descobriu, tá? Então, nós já vamos chegar lá. O que é resistência à insulina? É quando o teor alto de açúcar está no seu sangue, você ainda não tem ali o diabetes, né? Mas o quê? O que é resistência? Lembra que eu falei? O pâncreas produz o quê? Insulina. Para carregar o quê? A sua glicose, como se fosse um carrinho. Esses são carregadores, eles têm chavinhas, eles se encaixam. Então, sai ali uma chavinha lá do seu pâncreas, que é a insulina. Ela se gruda ali na sua glicose e ela vai levar até a sua célula. Só que quando ela chega lá, ela não entra, porque aquela chavinha que tem ali, né, para poder encaixar a glicose, ela está com gordura em cima. Aí, tenta, mas... E não é assim. Você não vai pegar com a mão, que nem pegar com a mão e encaixar aqui. Não é isso. Está ali na corrente sanguínea, a insulina está carregando, está descendo, né? Imagina aqui uma artéria. Está descendo aqui, a insulina com a glicose. E ela chega aqui nessa parede, não dá, ela volta. Ela vem. É água? Sangue é água, é líquido? Aí ela vem aqui, não dá. Aí ela vem pro lado de cá, vai batendo, não vai, não encaixa. Vem para cá, vai batendo, não encaixa. Vai indo embora, vai para onde? Pro rim. Vai pro rim. Tá? Vai pro rim. Então vamos lá. O que é que causa resistência à insulina? Aí tem gente que fala assim, que não pode comer gordura que faz mal. Não é só gordura. A gordura é uma dessas que faz gordura no nosso corpo, né? Mas os carboidratos também fazem gordura no corpo. Começa a comer muito macarrão ali, o que acontece com a sua barriga? Fazendo aquela camadinha, né? Aquela cinturinha de proteção ao redor da sua barriga, aqui nos colotezinhos, né? Começa a aumentar as gorduras. Bom dia para quem está chegando agora. Estamos falando de um assunto interessantíssimo. Você tem que assistir o começo da live e divulgar para o máximo de pessoas que você puder, tá? Porque
Mais de 232 milhões de pessoas têm o que eu estou falando aqui agora e não sabem. Fora os 578 que sabem, tá? É muita gente, tá? Então você tem que divulgar isso que eu estou falando aqui hoje, que é muito perigoso. Então, não é só uma questão também, quem fala, tem diabetes, não pode comer açúcar, não pode comer massas. Não é só isso, é uma questão da gordura também, tá? Mas começa longe que você falou para aquele pai que ele podia comer arroz. Eu falei para ele, olha, se o senhor... Porque assim, as pessoas ali, né, a pessoa com quem eu estava conversando, era acostumada a comer uma panela de arroz. Né? Aí eu falei, amigo, o senhor vai poder comer arroz. Bom dia, Maria, Zélia, vai poder comer arroz, mas não vai poder comer uma panela, vamos diminuir um pouco. E o senhor vai precisar colocar uma salada, porque ele não queria arroz integral. Eu falei, tudo bem, se você não quer comer arroz integral, tudo bem. Mas o senhor vai precisar comer verdura cozida e saladas. Não é isso que eu peço para você que tem gastrite comer, gente? Fala para mim aqui, quem é meu paciente. É ou não é? Por quê? Porque um alto índice de insulina no seu corpo entra num quadro inflamatório. E se você não diminuir essa inflamação, você nunca vai melhorar da gastrite. Lembra que a gente fala, primeiro comecinho lá a gente vai trabalhar a eliminação, é a primeira parte do nosso tratamento. Eliminação. Vamos fazer o intestino funcionar direito, boas bactérias intestinais, vamos limpar o fígado, vamos limpar essa corrente sanguínea. A gente usa o cloreto e magnésio para isso, tá? Então, olha só, quando você usa muito carboidrato, por exemplo, vamos aqui, deixa eu ver, quero pegar um negocinho bem aqui no finalzinho, que eu achei bem bacana que ele escreveu aqui, ó. Ele falou assim, você sabia que o pão branco, a farinha branca, as massas, o arroz e as batatas liberam açúcar na corrente sanguínea ainda mais rápido do que o açúcar doméstico? Do que o açúcar branco? Por quê, gente? Porque aí não posso comer pão branco se você comesse só uma fatia. Mas você não come só uma fatia. Uma fatia de pão integral te dá saciedade. Agora você tem que comer 3, 4 de pão branco para te dar a saciedade que a fatia do pão integral te dá. E aí o que acontece? O índice glicêmico muito alto. E esses pães que são brancos, eles não têm só a farinha, que além de ter o glúten, que é inflamatório também. Eles têm açúcar, têm gordura, tem mais coisas ali, entendeu? E que vão te levar a um quadro de inflamação, tá? Então, olha só, e ele fala ainda assim, ó, mas por outro lado, vagens, couve de Bruxelas, ele tá falando de couve de Bruxelas, que a gente tem aqui, mas lá nos Estados Unidos tem mais. Tomates, maçãs e laranjas liberam seus açúcares na corrente sanguínea muito mais lentamente. Você está vendo porque eu passo fruta para o meu diabético comer e ele fica bem? Porque tem fibra, esses alimentos têm fibra, tá? Que esses alimentos contêm fibra. E a fibra, qual a função da fibra aqui? Você não precisa comer tudo, tem que ser arroz integral, tem que ser... Não, agora se você tem no prato feijão tem fibra. Muita fibra. Aquelas fibras ali, aqueles fitatos do feijão, é que às vezes fermentam e te trazem gases. Por isso você tem que ficar de molho. Né? Tanto a cor, os taninos, quanto os fitatos, são as fibras, eles acabam trazendo essa fermentação. Por isso o feijão tem que ficar de molho, para que essa fibra amoleça, porque celulose o nosso corpo não digere. Nosso corpo não digere celulose. E Maria Tereza, eu vi os seus exames, tá? Então presta bem atenção na live de hoje. Tá, gente? O nosso corpo não digere celulose. Mas ele precisa dela para ser o quê? Para ser um controlador da glicemia no nosso corpo, que é o que as frutas têm. A fruta doce tem menos, quase, depende, né, da fruta, mas menos fibra do que a fruta semiácida ou ácida, tá? Então, se no café da manhã você quiser comer, por exemplo, banana com maçã, é excelente. Uma fruta doce com uma semiácida, a maçã tem mais fibra. Maçã com a casca, tá? Tem mais fibra, a banana tem menos fibra do que a maçã. Mas a banana tem outro tipo de fibra, tá? Fibra solúvel. Mas nós precisamos de fibras insolúveis, que é a celulose. Por isso, alface não é comida de boi, é comida de homem que gosta de cuidar da saúde. Homem de forma genérica, tá? Homem, mulher, criança, tá? É comida de humano, sim.
tá? Alface aí, quanto mais verdinha. Gente, eu planto alface na minha horta, eu faço uma horta aqui. E eu gosto daquelas alface coloridas, aquela roxa, aquela mais ou menos roxa, aquela bem verdona, aquele radicho duro, todo tipo. Aí eu planto repolho também, né? A gente tem repolho aqui na hortinha também, né? Meu esposo fala assim pra mim, não gosto desse radicho amargo. Tem que comer, a gente põe umas folhinhas, pica ali, né? Rúcula, tá? Rúcula. O abacate, Maria Tereza, o abacate, ele pode ser comido em qualquer momento. O abacate não é para você fazer vitamina com leite e açúcar. Isso é um veneno. O abacate para você picar, comer junto com as suas frutas, junto com a sua salada, é para isso, tá? Então, olha só, vamos lá. Então, o que a síndrome X causa na pessoa? Não é o diabetes, tá? A síndrome X, que a pessoa nem sabe que tem, causa na pessoa inflamação considerável das artérias, podendo causar ataque cardíaco ou AVC. Pressão sanguínea elevada. Eu tenho uns picos de pressão às vezes, né? Pode ser emocional e pode não ser, tá? Que mais? Nível elevado de triglicerídeo no sangue. Por que o triglicerídeo ele é uma gordura mais agressiva do que o colesterol? Porque ele tem três moléculas de colesterol em um. É um 3 em 1 que você adquire aí. Redução do colesterol HDL. Então, o HDL é o bom colesterol. Então, faz com que reduza o bom colesterol, que é o benigno, bom. Aumento do LDL, que é o maligno. Maligno assim, gente, todo colesterol faz bem, mas se o LDL subir, você está encrencado, tá? Maior propensão de formar coágulos sanguíneos, tá? E ganho de peso descontrolado. E usualmente na zona média do corpo, nessa gordura, esse ganho de peso aqui. Então, quando você combina esses fatores aí com a síndrome X, o risco de uma doença cardíaca aumenta 20 vezes. Olha que coisa, tá? Ele tem um negócio que eu gosto bem interessante que fala, depois que os pacientes têm a síndrome X, por vários anos, entre 10 a 20 anos, que de repente você tem e você não sabe, as células beta do pâncreas simplesmente se desgastam e não conseguem mais produzir níveis tão altos de insulina. Nesse ponto, os níveis de insulina começam a cair e o açúcar no sangue começa a subir. Mas, tá vendo? Quem tem diabetes, não teve diabetes do dia para a noite. Foram 10, 20 anos de resistência à insulina. Foram 20 anos de você dizendo que você manda no seu corpo, que você sabe o que ele precisa. Tá? E aí, a consequência vem, tá? Então ele fala assim que a princípio talvez ocorram apenas ligeiras elevações de açúcar. Você já foi no médico e o médico falou assim, olha, você está pré-diabético, teu açúcar está subindo, hora desce, hora sobe. Aí alguns médicos até pedem a glicemia glicada para fazer uma média de 3 meses. Mas geralmente não. O teu médico já pediu hemoglobina glicada? Põe para mim aqui, enquanto eu tomo mais um gole de água. Você foi no ginecologista, foi no seu médico aí, e ele falou que ele mediu a sua hemoglobina glicada para verificar? Ela não pode passar de 5, ela tem que ser de 5 para baixo. Se ela der 7, já está com diabetes. A hemoglobina glicada é um exame de sangue que você vai fazer para ver como é que está aí a sua resistência à insulina também, tá? E como é que está a sua glicemia. Ela vai medir a sua taxa de glicemia de 3 meses, de 90 dias, para ver como é que você está, tá bom? Isso, seu médico deveria pedir sempre quando você vai fazer um check-up. Tá? Então, quais são as razões da resistência à insulina? A gente já falou, né? Que a razão tem muito a ver aí com o que você come, a falta de exercício. Antigamente, aí tem gente que fala assim, você conversa, isso aí não vou nem usar a palavra que as pessoas usam, né? Da Solange. Não vou nem usar a palavra porque é muito feia, tá? Aí o que acontece? Porque mas o avô trabalhava na roça. O avô trabalhava na roça, comia muito, mas gastava tudo lá no cabo da enxada. Gente, hoje em dia nem quem trabalha na roça trabalha mais tanto assim, porque hoje em dia tem máquinas, tem maquinários para fazer isso. Você não vê mais ninguém capinando o dia inteiro. Eu acompanhava meu pai no cabo da enxada, de manhã cedinho, das 7 ao meio-dia, parando para tomar água.
tá? E meu pai, enquanto trabalhava na roça, era magérrimo. Depois, quando ele veio para a cidade, ele tinha um comércio, começou a criar barriga, e foi. O barrigudão, né? Por quê? Porque ele não fazia exercício e só comia. E quanto mais parado você tá, mais ansioso você fica, mais você come. E aí você não faz exercício, mais resistência à insulina. Agora vamos lá, pega a tua caneta, pega teu papel, eu vou te ensinar a calcular a resistência à insulina. Vai lá, vou te dar um minutinho. Enquanto eu tomo um gole de água. Meu chazinho de cidreira e coco. E uma ervinha em cima só para enfeitar. Tá? Pega teu lápis, pegou teu lápis aí? Anota. Como é que eu calculo se eu tenho resistência à insulina? Depois que você descobrir isso, ensina todo mundo que você conhece a fazer isso, tá? Você vai pegar o resultado do seu exame de triglicerídeos e vai dividir pelo HDL, que é o bom colesterol, tá? Vai pegar o resultado do seu exame de triglicerídeos, pegar lá o resultado que deu, divide por HDL. Se o resultado deu maior que 2, ou igual ou maior que 2, você tem resistência à insulina. Se deu menor, você escapou. Tá? Você vai pegar o resultado do seu triglicerídeos e vai dividir pelo seu HDL, o seu bom colesterol. Tá? Todo médico deveria fazer isso no consultório quando você passa lá. Quando você for passar no médico agora, fala assim, doutor, eu tenho resistência à insulina? Quando ele pedir os exames, tá? Pede, ele vai dizer o que é isso. Ou tem uns que são bem espertos, tem bons médicos, tá? Eu conheço muitos bons médicos, tá? Então, você vai pegar o seu triglicerídeo, vai dividir pelo seu bom colesterol, que é o HDL, e você vai ver. Se der igual ou maior que 2, você tem resistência à insulina. E agora, o que eu faço? Aprenda a comer. Aprenda a comer. É isso que você tem que fazer. Não é deixar de comer, é aprender a colocar no prato que você tem na sua casa. É isso que você tem que fazer, tá? E não adianta dizer que você sabe tudo, que eu não consigo, então vai morrer de diabetes. Vai ter que tomar remédio a vida toda. E olha, gente, o diabetes tira a potência sexual, tira a visão, às vezes pode levar você a amputar uma perna. Se você quer levar essa vida, o que eu vou fazer? Desculpa minha... É com todo amor que eu falo isso, tá? Porque tem gente que só entende quando recebe ameaça. Tem gente que só entende quando recebe ameaça. Você tá vendo, Maria Tereza? Por isso que você tem uma fome extrema. Porque você come e não tá levando energia na tua célula. Então você não tem que ter medo de perder peso no começo do tratamento. Aí você tem que perder mesmo aquela gordura que está te atrapalhando, que está te impedindo de absorver, de levar energia celular. E agora o que você tem que fazer? Depois que eliminou essa gordura, ganhar massa magra. E aprender a comer, que daí agora você vai conseguir fazer as coisas funcionarem. E aí meu paciente, eu sempre falo, gente, o primeiro mês você vai perder peso. Não é isso, gente, que está aí? Vocês estão quietinhos aí, né? Vocês estão ouvindo? Mas eu sempre falo para o meu paciente, ele fala, eu já perdi muito peso na gastrite, eu vou perder mais. Vai, no começo vai. Tá? 2 quilos. Agora, presta atenção no que eu vou falar aqui. Eu tenho alguns pacientes que perdem 5 quilos no primeiro mês, 7. Isso não é gordura, gente. Não é gordura, isso é retenção líquida. A pessoa já estava digamos assim, para um problema cardíaco. Ainda bem que me encontrou. Olha o risco. Olha o problema, tá? Ninguém perde assim, gente, 7 quilos de gordura. Isso é um milagre. Aí tem a pessoa que começa o tratamento e fala assim, já perdi 2 quilos em uma semana. Não. De gordura, não. Não é assim que se perde gordura. Você perde líquido que você estava acumulando não como algo bom, como algo ruim no seu corpo. Tá? A Maria Tereza tinha 47 quilos, mas quando? Não quando começou o tratamento, né, Maria Tereza? Que daí, em uma semana, foi para 42, né? Então, assim, às vezes a gente acha que a gente está
pesando o que a gente vê na balança. Gente, o que você vê na balança é uma coisa, fazer uma bioimpedância é outra coisa. Tá? Então, hoje você aprendeu a calcular se você tem resistência à insulina. Gente, divulga isso para o maior número de pessoas possível, tá? Isso mesmo, perdeu líquido. Gente, líquido em excesso na sua corrente sanguínea faz o seu coração ter que trabalhar mais. E aí traz problemas de coração. Faz o seu rim ter que eliminar mais também, trabalhar mais. E aí você pode desenvolver um problema renal. Muitos pacientes meus têm cisto, ou então têm pedrinhas, né, litíase, cálculos renais. Né? Por quê? Por causa da alimentação, por causa do estilo de vida. Volto a repetir, não é deixar de comer, é aprender a comer. A gente tem um programa que explica tudo isso, tá? Não tem como explicar isso aqui. E o programa é super barato, gente. É R$249. É menos do que o remédio que você vai tomar quando você começar a ficar doente. O primeiro remédio que você vai tomar, né? Então vamos lá, tá bom? Gostaram da aulinha de hoje? Põe balãozinhos aqui se vocês gostaram. Acho que ninguém gostou. Gostaram da explicação de hoje? Tá? Para você curar sua gastrite, você tem que curar o seu corpo. Você tem que sair dos quadros inflamatórios. E isso que eu falei hoje é um quadro inflamatório super importante e perigoso. Tá? Se você gostou da live de hoje, acho que ninguém gostou. Ah, alguém gostou. Alguém tá botando balãozinho aqui. Enche de balãozinho aqui se você gostou da live de hoje, tá? E agora eu vou responder a pergunta do amigo. Deixa eu ver se eu me lembro de tudo que ele perguntou. Ele perguntou... Obrigada, Cris. Ele perguntou para mim sobre H. pylori, pangastrite, é isso, né? Gente, olha, a pangastrite está sempre associada com H. pylori aí, né? Ou melhor, vamos mudar essa frase. Geralmente, né, a pangastrite está associada com H. pylori. Por quê? E o H. pylori está associado com baixa produção de ácido clorídrico. Porque se você tivesse um pH 2, se você produzisse um pH 2, você não teria H. pylori no seu estômago. Gente, nós ingerimos, por mais que a gente lave o alimento quando a gente come ele cru, às vezes até no cozido, a gente ingere fungos, tá? Bactérias, tem bichinho aí, tá? Tem. E o ácido clorídrico do estômago, se você tem um pH 2, ele mata, tá? Ele destrói. Então, assim, se você não tem esse pH, você não consegue digerir as carnes. E você ainda come essas carnes junto com arroz. Piorou mais. Aí vem a pangastrite. Né? Por quê? Porque você não tem pH 2. Então, essa carne vai demorar muito tempo para sair do seu estômago. E para você ativar a amilase para digerir o seu arroz, você precisa de um pH 7. E o seu estômago não vai produzir pH 7. Ele vai tentar produzir o 2 para tirar aquela carne que está incomodando ali. E aí o arroz azeda, produz álcool e te dá uma pangastrite. Mas quem tem H. pylori também tem pangastrite. Por quê? Porque o H. pylori, ele fica escondido atrás da mucosa do estômago. E ele vai comendo essa mucosa, vai fazendo furinhos. E o ácido clorídrico, mesmo que seja 7, o pH desse ácido, passa, né, ou menos 5,4, passa ali por aquele buraquinho e começa a queimar o seu estômago. Tá? Muitas pessoas têm gastrite enantematosa de antro. Geralmente essas pessoas têm refluxo. Por quê? Porque esse alimento não está saindo do estômago, está demorando muito ali, está azedando, a combinação alimentar está errada, está comendo errado. Esse alimento vem com muito álcool, com muito ácido do estômago para o antro pilórico, que é a parte final do estômago, que é onde ele precisa produzir o bicarbonato para diminuir esse pH, porque se cair isso no intestino, corrói o intestino, você vai ter um câncer no intestino. Mas mesmo assim esse alimento ainda sai com pH errado e altera toda a flora intestinal. E aí vem bubodenite, aí vem intestino irritado, aí vem disbiose, síndrome fúngica, aí vem hiperpermeabilidade intestinal, tá? Seus enterócitos já estão ali deixando passar, né? ou algumas moléculas inteiras para a corrente sanguínea. Aí vem renite, sinusite, queda de cabelo, problemas
de intoxicação no fígado, colesterol sobe, dá esteatose hepática. E... Gente, doenças autoimunes também acontecem aqui, lúpus, artrose, artrites, diabetes, hipertensão. Então, não é só uma questão de gastrite, né? Não é só uma questão de gastrite. Por que que o médico faz biópsia? De duas, uma. Ou por causa do H. pylori, ou você tem algum cisto ali, né? Algum nódulozinho no seu estômago, o médico pinça, vai fazer ali um exame para ver se é algo mais grave. Tem alguma célula que ele achou ali, né? Que não tá legal, ele vai pinçar e vai levar para análise, tá? Mas você já consegue descobrir ali na hora com o médico do que? Pergunta para ele, doutor, você vai fazer essa pesquisa por quê? Tá? E eu vou dizer uma coisa para você, não adianta ficar com medo de uma biópsia. Você tinha que ficar com medo antes de ter o problema gástrico. Cuidar da alimentação, ter medo das coisas erradas que você faz, isso sim. Depois não adianta chorar o leite derramado. É com amor, tá? Com muito amor que a gente está dizendo isso, puxando sua orelha. Tá? Às vezes as pessoas ficam, e agora o que vai vir? Não adianta nada. Não adianta você se escabelar agora, porque o resultado vai vir de qualquer jeito. Agora é assumir o erro e fazer a coisa certa. Aí olha só, deixa eu falar aqui. Tem gente que tá rotando, que tá com o abdômen inchado há 1, 2, 3, 10, 15... sei lá quanto, tem gente que até 20 anos, tá? E acha que tá tudo normal, toma um chazinho e resolveu. Ou então, tá esse tempo todo tomando o sol da vida, sabendo que é por 2 meses. Sabe por quê? Porque não quer mudar. Mas vai chegar uma hora que vai mudar ou vai morrer. Aí muitos chegam aqui pra gente nesse estágio, que muda ou morre. E aí quer que a gente cure. Não vai ter cura. Vai ter uma qualidade de vida melhor, com certeza. E ainda muitos, pela misericórdia de Deus, são curados. Mas tem alguns aí, 10%, a gente sempre fala 10%, né? Porque é uma média, 10% menos que isso. Não conseguem a cura 100%. Principalmente, ou não assim, nos 3 meses. Né? Por quê? Foram erros de longa data. Foram teimosias, orgulho seu, achando que você sabia tudo. Não adianta, gente. Nosso corpo, ele funciona de uma forma. Não adianta você lutar contra isso, você não vai mudar isso. Você só vai piorar. Você não vai mudar isso. Só vai piorar a situação. Ai, Solange, o que eu faço agora? E você está me xingando. Não, não estou te xingando. Eu estou te trazendo para a real para você entender que você tem que mudar. E se você está aqui comigo, é porque Deus te colocou aqui e porque ainda tem uma saída. Porque tem uma saída. Se eu estou dizendo que comer corretamente cura o seu diabetes tipo 2 e controla o seu diabetes tipo 1, então tem cura a sua gastrite. Tá? Se você está aqui não é por acaso. Por isso que eu falo, manda esse negócio para todo mundo, tá? Pega essa live de hoje, esse conhecimento da live de hoje, e envia para todo mundo. Tá? Todo mundo que você conhece, nos grupos que você tem, manda lá, tá? E vou voltar a repetir. A gente desenvolveu um programa, tá? Ó a Cris falando aí, meu pai vegetou no diabetes. É isso mesmo. Na demência também, né? Ó, a gente desenvolveu um programa para curar sua gastrite que tem um bichinho aqui incomodando. Que acontece? Esse programa, ele tem que curar o seu corpo todo. Então, eu não consegui a cura da gastrite de frescura pegando coisa da internet, não, gente. Eu consegui desenvolver um programa que cura a gastrite depois de 20 anos de experiência. E depois de curar a minha gastrite, meu refluxo e meu H. pylori, do meu esposo também. Tá? Aqui a gente não é hipócrita, não. A gente tem o conhecimento e também a gente já viveu essa situação. Tá? E a gente não faz isso para ficar tirando dinheiro de seu ninguém, não. Tá? É para ajudar mesmo. Tá?
Esses dias a gente fez aqui um negócio assim que ninguém faz, né? Nós abrimos ali e ficamos na Misericórdia por um tempo, um programa a R$97. O tratamento todo no valor de apenas 97, para que a pessoa conseguisse só o valor da plataforma ali, só os gastos na manutenção da plataforma a gente cobrou. Né? Para que você pudesse fazer. Agora está fechado. Por isso que eu digo, entra dentro do meu grupo VIP, fica lá. Fica lá que uma hora eu mando uma mensagem, a gente faz uma imersão e a gente faz ali de tudo para te ajudar. A Cris precisa se libertar dos farináceos, né? Tem 43 anos, faz academia, 85 quilos, quero mudar meu estilo de vida. Tá no lugar certo, Cris. Tem um programinha aqui que vai te ajudar a ficar só o pitel. Baratinho, R$249. Você pode parcelar em até R$24 mensais. Você vai ter todo o princípio dessa alimentação, como fazer modulação intestinal, tá? Como você vai trabalhar aquelas bactérias, inclusive o tratamento que tem ali dentro. Se você não tem problema com a sua tireoide, você vai poder usar um suplemento que a gente indica lá dentro, que vai te prevenir câncer de mama, vai fazer uma espécie de quimioterapia no seu corpo, tá? Inclusive, ele elimina as 3 bactérias que a gente tem no estômago, que não é só Helicobacter pylori que tem não, tá? Nós temos ali uma média de mais de 35 Helicobacters, e 3 deles, pelo menos, estão dentro do nosso estômago. Às vezes a gente tem ali muita fermentação e coisa e tal, e não é por causa do H. pylori, é por causa de outro H. O Felis, o Hermani, um outro ali, tá? Muito bem, gente, tá? Hoje é 9h11 aqui no meu computador, tô olhando. Já passamos aqui, eu tenho que atender meus pacientes. Amanhã a gente se encontra aqui de novo, tá? Convido seus amigos para participar dessas lives, tá bom? Eu vou deixar essa live gravada para você ouvir novamente. Envie essa live para o máximo de pessoas possíveis, para eles aprenderem a calcular a resistência à insulina e entender que precisa mudar antes que o diabetes venha, porque o diabetes é uma doença autoimune que ceifa a vida da pessoa, tira toda a qualidade de vida da pessoa, tá? E começa pela potência sexual. E você vai gastar dinheiro a sua vida inteira, ou então vai ficar numa fila de um SUS dependendo de remédio. Tá bom? Beijoca para vocês. E a gente se vê aqui amanhã, às 8h10 de novo. Tchauzinho.